Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos membros aqui da equipe do Diário do Cinema e hoje nesse vídeo nós não iremos trazer uma análise e também não vamos indicar filmes para vocês hoje. No caso, essa é uma proposta nova de vídeo que a gente vai trazer aqui pro canal, que no caso é mais uma conversa entre a gente, que claro, envolvendo sempre o cinema, mas eu ainda não sei como vai ser o nome desse quadro, mas se vocês gostarem desse novo formato de vídeo, escrevam aqui no comentário, se inscrevam no canal e deixem um like. Bom, o tema que a gente vai falar aqui hoje, no caso vai ser sobre como que essa pandemia que está acontecendo devido ao coronavírus está afetando diretamente a indústria cinematográfica e tudo que envolve o cinema. A gente pode acompanhar desde o começo do ano, podemos dizer assim que desde o começo do ano a gente vê ouvindo uma série de notícias sobre o coronavírus e como que ele vem se espalhando rapidamente pelo mundo todo e principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Devido a isso, a gente pôde começar a perceber de pouquinho em pouquinho que isso começou a afetar a indústria cinematográfica por dois motivos. Primeiro, os filmes eles passam no cinema, onde é um local onde tem uma grande aglomeração de pessoas. Então, ao longo do tempo, a gente começou a ver alguns cinemas fechar suas portas e algumas produções cinematográficas sendo interrompidas e adiadas. Devido a isso, a gente começou a perceber que ao longo do tempo a maioria das notícias que vem acontecendo tem sido divulgado na mídia e até aqui no Diário do Cinema também é relação de ator que pegou coronavírus, produção que foi interrompida por conta do coronavírus e isso acabou atrapalhando diversas questões que envolvem o cinema. E todo mundo acaba se encontrando numa situação que a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Se essa pandemia vai acabar no mundo todo no final de abril, ou no final de março, ou no final de maio, a gente não tem muita noção, porque ao longo do tempo eles vão falando que tá diminuindo, mas tá aumentando, mas aí você vê eles construindo mais cova, a gente não tem uma noção clara do que está acontecendo. E é tanto que uma das coisas que afetou diretamente o cinema foi a questão do adiamento dos filmes e filmes até sendo canceladas produções. A gente pega filmes como Velozes e Furiosos, Um Lugar Silencioso, a parte 2, Mulan, sendo adiados ou para o final do ano ou sendo adiado para o ano que vem. É claro que se você pensar um pouco, o cinema ele é um mercado que visa resultado, que visa lucro. É tanto que se você vê, antes do filme lançar, existe propaganda, onde eles gastam milhões e milhões de dólares, entrevistas, existe questão de aluguel de set, que é uma coisa extremamente cara, existe realocação de agendas entre os atores. Por exemplo, o filme que ia estrelar dos Velozes e Furiosos, esse ano agora no mês de abril, todos os atores eles já tinham colocado na agenda deles que eles iam ter que ir para a turnê, ia ter que ir para a pré-estreia de filme, e agora eles vão ter que realocar isso tudo para o ano que vem, atrapalhando a agenda de tanto dos atores, quanto dos produtores, quanto questão de propaganda também. Imagina quanto dinheiro a indústria cinematográfica do cinema perdeu devido a essa pandemia. E uma coisa que eu queria falar aqui também é a questão das premiações e do cinema, como que ele vai funcionar daqui para frente. Como a gente sabe muito bem, o cinema é um lugar onde muitas pessoas ficam muito perto umas da outra e o pior de tudo, num ambiente muito fechado. Acredito eu que após essa pandemia acabar, essa grande proliferação em massa terminar, acredito que todos os cinemas eles não vão voltar de uma vez. Acredito sim que vai ficar mais um tempo fechado. A higienização e a forma como vão ser vendidos os ingressos provavelmente vai ser de uma forma muito diferente. Talvez eles vão colocar a gente numa cadeira assim, outra não, ou talvez uma fileira vazia, outra da frente, assim sucessivamente. Ou seja, vai acontecer muitas mudanças que ao longo do tempo a gente vai precisar se adaptar a essas mudanças. E você já vê essas mudanças acontecendo desde um tempo atrás. Por exemplo, no caso, quando eu estou gravando esse vídeo, uns 2 dias atrás, saiu uma notícia onde o Oscar ele vai começar a aceitar os filmes que irão para a premiação, filmes de streaming. Que, no caso, não sei se vocês sabem, mas
o Oscar, para um filme poder concorrer ao Oscar, existem algumas pequenas regras que os filmes precisam cumprir. Por exemplo, para um filme ser indicado a um Oscar, a qualquer tipo de categoria, o filme ele precisa pelo menos ter passado 7 dias em cartaz num cinema nos Estados Unidos, em Los Angeles. Como os cinemas, principalmente o de Los Angeles, foram os primeiros a ser fechados, já houve uma grande mudança nessa questão das regras para o Oscar. Por exemplo, agora os filmes de streaming eles vão poder concorrer direto para o Oscar, sem precisar necessariamente estrear no cinema. É claro que existe todas umas regras ainda que eles colocaram lá na divulgação deles, que os filmes eles precisam ter uma legenda X, precisa estar em inglês também, se eu não me engano, e você vê as adaptações que todo mundo está fazendo. Não sei como que vai ficar o cinema pro final do ano. Talvez muitos filmes eles vão deixar de lucrar muito esse ano. Por exemplo, um filme que tinha em mente lucrar muito esse ano, na minha visão, são 2 exclusivamente, que no caso seria Viúva Negra e A Mulher Maravilha. Velozes e Furiosos não, porque eles já foram firmes e já jogaram já pro ano que vem, para não ter risco nenhum. Até ano que vem, provavelmente, a gente nem vai lembrar mais de usar álcool em gel, que, na minha opinião, é um erro. Mas os 2 filmes que visavam mais lucrar esse ano seria A Mulher Maravilha 1984 e o filme da Viúva Negra, que são filmes que o da Viúva Negra já era para estar perto da estreia e o filme da Mulher Maravilha era para se estrear agora em junho e foi jogado para agosto, e a gente nem sabe se ele realmente vai estrear em agosto. Provavelmente quando ele estrear, muitas pessoas ainda vão estar receosas em questão de ir no cinema, ir num local onde tem muita aglomeração, e provavelmente o cinema ele não vai vender todos os ingressos disponíveis para aquela sessão. Provavelmente vai acontecer, que nem eu falei, de ter uma distância um pouco maior entre as poltronas. Então você fica pensando no seguinte: será que o estúdio ele vai arriscar lançar um filme num determinado tempo onde ele pode arriscar perder mais dinheiro? Ou será que ele vai adiar os filmes dele todos para o ano que vem? É claro que devido aos serviços de streaming que ao longo do tempo só vem crescendo mais e mais empresas oferecendo um catálogo de filme, a gente pode esperar que esses filmes, principalmente de streaming, a gente veja nos festivais, no Oscar, mas acredito que os festivais que ocorrem ao longo do ano, a maioria provavelmente vai ser cancelado sim, e o Oscar ele vai ter que se adaptar a muitas questões de regras e de como vai ser a própria cerimônia, porque o Oscar também é uma cerimônia onde acontece no lugar fechado, com a grande aglomeração de pessoas. Então a gente tem que ver como que vai ficar essa questão do coronavírus e da sua proliferação, como que vai afetar ainda mais o cinema, porque a gente não sabe realmente se tá acabando, se a gente tá ou não tá nesse pico que tanto falam, mas se tudo der certo, isso vai acabar logo, o cinema ele vai voltar a funcionar normalmente. E escrevam aqui qual o filme que vocês mais queriam ver e foi adiado por conta do coronavírus. Se vocês gostaram dessa novo formato de vídeo, que no caso é uma conversa sobre a questão de tudo que envolve cinema, que não é crítica, não é indicação de filme, é mais uma conversa entre a gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo e até a próxima!